Eu quero mais uma oportunidade aqui, vos saudar com a paz do Senhor, uma boa tarde. Eu queria nesse momento propor uma leitura de um texto bíblico que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, e o versículo 1, versículo 2, que está assim escrito: Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos ele reinou sobre Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Meus queridos irmãos, nesta tarde eu queria falar um pouquinho sobre um tema que você precisa responder para você mesmo. É um questionamento, uma pergunta. Na sua história de vida, você será vítima ou será protagonista? Nós sabemos bem que Josias era um menino que foi filho de um rei de Judá. Esse rei chamava Amon, e nós sabemos que esse rei foi idólatra, politeísta, e também Josias era neto de Manassés, que era o seu avô, que também foi uma pessoa perversa, na política e na história da nação de Judá. Então, Josias vai nascer num período de paganismo, onde o paganismo imperava no reinado de Judá. Ele nasce, então, numa casa pagã. Ele vem com a influência de duas gerações, do seu avô, do seu pai. E nós vamos observar que o seu pai e seu avô, eles saem de cena. E Josias agora vai entrar em cena como rei de Judá com 8 anos de idade. Mas nós vamos observar que nessa sua entrada na história, nós vamos ver que Josias, ele é um menino de 8 anos que assume o reinado, mas ele vai escrever uma nova história. Ele vai fazer a história dele ser diferente da sua família, dos seus pais. E nós vamos também ver no texto sagrado que Josias tinha tudo para ser uma pessoa ruim. Josias tinha tudo para ser um rei pagão, idólatra, mas ele vai se transformar na história bíblica em um dos melhores reis que Judá já teve em todos os tempos. Por que ele se tornou um dos melhores reis? Porque ele não preferiu, ele não escolheu, ele optou em não ser vítima, vítima de uma herança maldita da sua família, mas ele optou em ser protagonista. Ele saiu na frente, ele quis ser o protagonista da sua história. E é sobre isso que eu quero falar nesta tarde. Será você que me ouve. Nós precisamos fazer uma reflexão da nossa vida pessoal, sentimental, espiritual e entender o que nós somos na história. Nós somos vítimas ou nós somos protagonistas? Eu gostaria que você entendesse que você precisa decidir se você será protagonista ou vítima. Vai chorar as mágoas, vai continuar errando, vai persistir nos erros, ou você vai construir uma nova história? E é nesse sentido que eu posso te dizer que o que difere um protagonista de uma vítima é a capacidade de se responsabilizar. Vítima geralmente põe culpa nas pessoas. As vítimas geralmente não assumem os seus erros. Mas Josias, ele tinha tudo para ser vítima. Em uma sociedade pagã, ele tinha tudo para ser mais um produto do meio em que ele vivia, mas ele decidiu ser protagonista, responsabilizando a sua ação e a sua missão como rei. As pessoas com o perfil de vítima são aquelas que sempre estão dando um jeitinho para terceirizar a sua culpa. E eu posso te dizer na Bíblia um exemplo disso. Saul e Davi, depois de pecar, eles vão agir de formas diferentes. Saul peca, mas quando ele é pressionado pelas circunstâncias,
Saul prefere se comportar como vítima diante de Samuel. Mas nós vamos ver que Davi, quando peca, Davi diante do profeta Natã, quando ele é desmascarado, ele prefere entrar como protagonista de escrever uma história diferente, uma história nova. Então, quando nós nos responsabilizamos pelos nossos sucessos e os nossos fracassos, nós deixamos de ser vítimas e passamos a ser protagonistas. A questão principal é que o protagonista, ele entende que a mudança interna precede a mudança externa. O protagonista não começa a sua história do lado de fora. O protagonista inicia sua história do lado de dentro. E é importante que você entenda que essa é uma das maiores diferenças entre as duas pessoas. As vítimas, elas sempre condicionam as suas mudanças a mudanças externas, mas o protagonista primeiro muda por dentro para que depois ele possa mudar o exterior. E foi isso que aconteceu com Josias, porque Josias mudou primeiro o seu coração, a sua forma de pensar, para depois ele restaurar o reino, restaurar a adoração, ir em busca da palavra, e aí ele promove um grande avivamento e um grande renovo na nação. Mas olha que coisa importante, ser protagonista. O protagonista, ele sabe que tudo melhora de dentro para fora. Então, primeiro você melhora, primeiro você cresce por dentro, para depois você melhorar por fora. Josias tinha um ambiente desfavorável para o seu crescimento como pessoa, como líder, como servo de Deus. Mas por intermédio do Senhor Jesus e do Senhor Deus, ele abrindo o coração, Deus começa a promover uma mudança em Josias. Ele mesmo com 8 anos, muito novo, ele resolve servir a Deus, adorar a Deus. E ele então começa a protagonizar uma história diferente. Exemplos de protagonistas como Ezequiel, que está no cativeiro e o Senhor o leva ao vale de ossos secos. Lá ele poderia ter morrido ou também ter desistido da missão profética, mas a Bíblia vai dizer que naquele ambiente de morte, naquele vale de ossos secos, Ezequiel mudou a sua mentalidade e começou a profetizar. Você precisa entender que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 2, que você não deve se conformar com este mundo, mas transformar este mundo com a renovação do vosso entendimento. É o seu entendimento, é a sua mudança que vai gerar coisas positivas. E aí, Paulo diz, se isso acontecer, você vai experimentar a boa, agradável vontade de Deus. Olha só, quando nós iniciamos uma mudança no nosso interior, o reino espiritual é afetado. E quando o reino espiritual é afetado, o mundo físico é transformado. Olha, essa frase é do pastor Coty. Olha só, o que vai acontecer na sua vida, é você mudar a sua mentalidade. Se você mudar a sua mentalidade, você vai ser protagonista. E eu quero te dizer ainda mais, que o protagonista deve estar disposto a quebrar o ciclo da maldição. Josias quebrou esse ciclo. O seu avô e o seu pai, eles eram pagãos e idólatras. Ele não, ele é um grande servo de Deus que resolveu quebrar o ciclo e fazer com que a sua família agora fosse uma família diferente e adoradora. O protagonista usa o ambiente como inspiração para o futuro. Se o ambiente foi bom, vira inspiração. Mas se for ruim também vira inspiração da mesma forma. Eu quero terminar as minhas palavras dizendo a você, o protagonista escolhe referências. As referências de Josias não eram os seus avós, não era o seu pai. A referência de Josias era Deus. Ele foi buscar em Deus a referência para ele escrever uma nova história. Que você seja protagonista e faça um relacionamento sério com Deus, e você será a principal base da história da sua vida depois de Deus.
Josias reina. Josias tem um grande relacionamento com Deus. Josias começou a sua história com Deus, encontrou Deus e nunca mais o abandonou. Mas você que me ouve nesta tarde, escolha o que você quer ser na história. Eu falo para você nesta tarde, você precisa se relacionar com Deus, deixar de ser vítima e começar a escrever uma nova história. A mudança está à sua porta. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém me ouvir e ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Deus te fará protagonista na sua história. Que Deus te abençoe, uma boa tarde, e não seja vítima, mas seja protagonista. Que Deus abençoe.